E aí, meus alunos queridos, quanta saudade de vocês, como é que estão? Eu espero, desejo que esteja tudo bem, que Deus continue abençoando, dando livramento dessa doença terrível que está aí pegando todo mundo e que nos tem feito ficar em casa, dar aula em casa, assistir em casa, aula. Então, assim, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que consigam aprender o assunto, o conteúdo aí, que a gente está com conteúdo novo hoje. E eu quero desejar para vocês tudo de melhor. Gente, como é que vocês estão passando essa quarentena? Será que estão cuidando, se prevenindo, lavando sempre as mãos? É bom não esquecer, tá bom? E lembrando, saia de casa só em extrema necessidade. Mas se não, só para vocês aprenderem em Libras, eu sei que vocês gostam também, mas se possível, fique em casa, tá bom? Gente, nós vamos começar a nossa aula. E, como sempre, eu quero parabenizar a todos pelo esforço, pela dedicação. Eu sei que em casa a gente termina se relaxando mais um pouquinho, mas com aquele incentivo, não só dos professores, mas dos pais, eu sei que cada um consegue alcançar os objetivos, ok? Nós hoje vamos falar sobre frase, mas vamos retomar um pouquinho do assunto que já foi dito em aulas passadas. Nós vamos falar um pouco sobre linguagem antes de falar de frase. Eu tentei arrumar um quadro que ainda não deu certo, né? Estamos aí com a dificuldade porque tem lojas fechadas, então estou com dificuldade de encontrar o quadro que eu estava procurando, mas eu dei um jeito. Eu espero que vocês não se incomodem. Eu estou usando aqui o espelho do meu guarda-roupa para dar aula para vocês. E vamos lá, né? Vamos falar sobre oração, oração na aula que vem, mas essa aula aqui a gente vai falar sobre frase. E lembrando, só retomando, para falar sobre frase, nós precisamos falar sobre linguagem. Mas e aí, professor, o que é linguagem? Eu tenho certeza que vocês estão lembrados porque eu já dei isso para vocês em aulas passadas. A linguagem é a nossa forma de nos comunicarmos, é a forma como a gente expressa os nossos desejos, as nossas opiniões, seja por linguagem falada, escrita ou por qualquer outro tipo de ação. Como assim? Por exemplo, nem sempre a gente vai precisar falar, ou seja, verbalizar alguma coisa para conseguir passar para o outro aquilo que a gente pensa. Por exemplo, nós podemos com um simples olhar, lembra que eu sempre falei disso de olhar, tem os emoticons, tem os emojis, placas, sinais, gestos, uma simples expressão facial, tudo isso pode comunicar para alguém uma determinada mensagem. Não necessariamente eu preciso falar ou escrever para passar uma mensagem para quem está recebendo. Então, eu posso simplesmente colocar na escrita lá do WhatsApp. Na hora que está digitando, a gente pode colocar um emoticon, um emojizinho e já vai passar aquilo que eu estou querendo repassar para a pessoa que está recebendo aquela mensagem. Então, não preciso exatamente da língua falada ou escrita para me comunicar. Eu posso muito bem me comunicar sem falar nada ou sem escrever nada. É tanto que isso a gente chama de linguagem não verbal, ou seja, é uma forma de comunicação sem usar a fala nem a escrita. Entenderam? A gente já viu isso, então não esqueçam. Então vamos lá. A linguagem é uma forma como nos comunicamos. Pode ser verbal, que não seja, ou seja, na verdade, a língua falada ou escrita, e a não verbal, que são as diferentes formas de nos comunicarmos sem ser pela fala e pela escrita. Uma expressão, um olhar, né? O simples fato de você colocar um emoticonzinho, uma cara feia, ou uma cara sorrindo. Lembra do que eu disse para vocês? Que antigamente, quando não existia essa questão das carinhas, né, feitinha, perfeitinha, como a gente tem hoje, os coraçõezinhos. Lembra que eu disse a vocês que logo quando surgiu a internet, assim, para muita gente, mais ou menos da minha idade, a gente utilizava o quê? S2 para dizer que era um coração. Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam, que a gente nem sempre vai utilizar a fala totalmente na forma dela. Por exemplo, a fala escrita ou falada para a gente expressar alguma coisa. Nós podemos simplesmente utilizar as linguagens não verbais e mesmo assim vamos passar o entendimento. Agora a gente precisa falar sobre frase. Mas o que é frase? Frase é um enunciado que contenha sentido completo. Pode ser uma ou mais palavras, pode ser um conjunto de palavras ou apenas uma palavra. Mas se ela tem um sentido completo, ou seja, se eu falando, se eu
repassando aquela frase, aquela palavra ou um conjunto delas, se eu repassando para alguém, a pessoa consegue entender, eu consigo passar aquilo que eu estou querendo dizer, então aí nós temos uma frase. Lembrando, eu sei que vamos falar adiante sobre oração, período, mas hoje vamos nos deter a frase. A frase, ela não necessariamente precisa ter verbo. Se a gente tiver um verbo nesta frase, nesse conjunto de palavras, ou apenas uma palavra, mas se for um verbo, aí já passa a ser, além de frase, uma oração. Mas a frase, ela não necessariamente precisa de um verbo. Ela simplesmente precisa ter sentido completo. Ou seja, eu preciso ler, ou falar, ou escrever, e ali eu tendo sentido naquilo que eu estou dizendo, podendo repassar para o meu leitor aquilo que eu estou dizendo, já é uma frase. Entenderam? Bom, então se a gente já tem uma frase aí, vamos ver quais os tipos de frase que existem. Eu vou só apagar aqui e vou continuar passando para vocês as demais coisas, ok? Gente, estou com saudade. Eu fui um dia desse no colégio e super esquisito, o colégio vazio. Só lembrando das nossas aulas, de como era quando a gente estava junto aí. Mas vamos lá. Existem vários tipos de frases e hoje nós vamos conhecer quais são essas frases, ok? Então vamos começar pelas frases que tem no livro na nossa página 36. As frases de situação ou incompletas. Elas não possuem, pessoal, valor ou sentido fora do contexto. Mas como assim? Vou explicar. Para que eu entenda, ou quem vai ler a frase que eu criei, entenda, é necessário haver um contexto. Essa frase aí nós temos alguns exemplos na página 36 e nós vamos ver o quê? Que simplesmente, se eu retiro aquela frase do texto, ela vai perder o sentido dela, porque ela só vai ter sentido quando ela estiver dentro de um enunciado, dentro de um texto, de uma narrativa, enfim. Se eu retiro ela e deixo isolada, eu não vou ter o sentido completo. Então, aí nós chamamos de frase de situação, porque ela só tem sentido, só tem valor quando ela está dentro do enunciado. Naquela situação de fala, ela contém sentido. Agora, se eu tiro ela daquela situação de fala, ela não vai possuir sentido. E nós vemos isso aí no livro. Vou pegar aqui e ler para vocês. Olha só. Fácil, 2 furos. Aí a gente fica pensando, fácil, 2 furos. Como assim, professor? O que é isso? Então, nós precisamos contextualizá-la, ou seja, colocar no enunciado, fazer com que ela faça parte de algum texto para que ela possua o sentido. Sem isso, ela fica como se fosse incompleta, sem sentido. A gente fica sem conseguir entender aquilo que está escrito, ok? Então, ó, se a gente coloca aí dentro da narrativa, dentro da historinha, que nós temos aí a chargezinha, olha só. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil. 2 furos de diferença, né? O homem quis dizer. Ops. E o de 8 furos deve ser o mais pesado. Olha só. Quando a gente disse assim, fácil, 2 furos, ficou meio sem sentido, sem lógica. Mas quando a gente já contextualizou, colocou ela dentro de uma história, de uma narrativa, nós percebemos que tinha lógica, que tinha um sentido ali. Então, quando a gente não encontra um sentido de uma frase, a gente chama ela de frase a gente chama ela de frase incompleta ou de situação, porque ela vai depender de uma situação para ter sentido, ok? Vamos continuar e passando para a próxima frase, que é formalmente completa. Mas como assim formalmente completa? Então, essa frase, ela não depende de outras frases, não depende de um sentido, não depende de um contexto, de uma narrativa para ter sentido completo. Ela sozinha já possui sentido completo. Olha só, se eu coloco apenas uma palavra, pessoal, mas eu encontrei aqui nesta palavra tudo o que eu quero dizer.
tudo que eu quero repassar e tudo que todas as pessoas que entendem de português vão entender quando lerem isso aqui. Silêncio não é uma palavra só? Lembrando, como não é um verbo, essa palavra só é uma frase, ela não chega a ser uma oração, pois não possui verbo. Então, eu disse silêncio, deu para todo mundo entender? Todo mundo conseguiu compreender facinho, facinho? Então nós temos aí uma frase, ela é formalmente completa, porque ela sozinha, ela já possui valor, ela já consegue repassar o seu entendimento, a sua compreensão. Ela não necessita aí de outras frases, de outras palavras, enfim, ela sozinha já possui valor completo, ok? Vamos passar para a frase adiante, que são as declarativas. Só apagar aqui. E vamos conhecer quais são as frases declarativas. Ok? Vamos lá. De acordo com o nosso livro, as frases declarativas são aquelas que vinculam informações. Gente, eu peguei outros livros para facilitar o entendimento de vocês e elas informam ou declaram alguma coisa. Então vamos colocar exemplos. Elas também podem ser afirmativas ou negativas. Como assim, professor? Eu posso estar afirmando, dizendo que uma coisa é aquilo, ou que no caso vai ser as declarativas afirmativas, ou posso estar negando, ou seja, dizendo ao contrário. Então nós vamos ter as declarativas negativas. Vamos ver os exemplos que temos aqui. Por exemplo, deixa eu colocar. Afirmativa. Olha só. Começou a chover. Eu estou afirmando, eu estou dizendo o que está acontecendo. Então, eu estou passando uma declaração, eu estou passando uma informação e essa declaração ela é afirmativa, ou seja, ela é real. Então, nós temos uma frase declarativa, estou vinculando uma informação e ela é positiva, afirmativa. Então, chamamos de frase declarativa afirmativa. Como é que eu posso trocá-la e colocar uma frase declarativa, ou seja, uma frase que eu passo uma informação negativa? É só usar o não ou expressões similares ao não, ok? Então, ó, se eu coloco aqui, não começou a chover. Já estou dizendo que essa frase é uma frase negativa, declarativa. Eu estou vinculando a informação, só que eu estou colocando não, negativando essa frase, ok? Vamos seguir adiante, que nós temos aí as frases imperativas. Mas como assim, professor? Imperativas? De acordo com o nosso livro, as frases imperativas, elas expressam ordem, ou seja, você age sobre o seu interlocutor. Quem é o interlocutor mesmo? É a pessoa que está lendo, que está ouvindo, ou seja, quem está recebendo a sua informação. Então, na frase imperativa, eu expresso ordem. Imperativa. Expresso ordem. Aí a gente pode lembrar de novo, ó, do silêncio. No silêncio, eu não estou mandando as pessoas se calarem, né, de uma forma bem clara. Então, assim, as frases imperativas, eu expresso uma ordem sobre a pessoa que está me ouvindo ou quem está lendo. Então, nós temos aí, silêncio, pare, saia daqui. Tudo isso são frases imperativas porque eu expresso uma ordem, eu ordeno algo sobre a pessoa que está lendo ou me ouvindo, ok? Vamos passar adiante, essa daí é bem fácil, né, gente? Aí nós temos, além disso, as frases exclamativas. Expressam emoções que sempre terminam com ponto de exclamação. Mas como assim? Exclamar. Nós temos quando a gente precisa ou deseja expressar algum estado emotivo. Então, nós temos aí, ó,
Eu não estou expressando uma emoção? Que susto! Ufa! Não é expressão? Não é uma forma de eu repassar para o meu leitor, para o meu interlocutor, para a pessoa que está me ouvindo, aquilo que eu estou sentindo? Então, a esse tipo de frase, e lembrando sempre a pontuação, o ponto de exclamação, ela vai vir nas frases exclamativas. Vou expressar um desejo, vou expressar uma emoção e utilizar o ponto de exclamação. A essas nós chamamos frases exclamativas. E, por fim, as optativas. Elas expressam desejos. Então, como assim? Optativas expressam desejos. Vou colocar aqui, ó. Optativas expressam desejo. Algo que eu digo sempre para vocês. Espero que estejam bem. Então, olha só. Eu estou desejando, estou repassando um desejo meu, um desejo pessoal meu, para alguém, para o meu interlocutor. Então, nós temos aí a frase optativa, quando nós expressamos um desejo. Ok? Então, nós temos que ver uma coisa. Olha só, tem dizendo aqui. Na prática, essa distinção não é tão rígida. O sentido das frases depende das intenções de quem fala, de quem escreve, claro. Às vezes, o sentido de uma frase muda com a entonação, ou seja, com o tom de voz, na forma como a qual a gente fala. Por exemplo, lembra que eu falei sempre para vocês sobre ironia, deboche, essas coisas? A gente vai perceber isso pela forma como a gente se comunica, pela forma como a gente fala, pela entonação da nossa voz. Então, dependendo da forma como eu for utilizar a minha voz, eu vou repassar para a pessoa que está me ouvindo um tipo de frase diferente. Pode ser a mesma frase, mas utilizada de vários contextos diferentes. Como isso pode acontecer? A gente vai ver que isso acontece através da pontuação. Vamos lá? Olha só. Eu vou utilizar a mesma frase e vou dizer várias coisas diferentes com a mesma frase. Vamos utilizar a frase aqui, ó, do livro. Se eu colocar um ponto, eu estou dizendo o seguinte. Só indo para cá, né? Você já chegou. Eu estou só repassando a informação. Você já chegou. Ok? Então, ó, a partir do momento que eu utilizo... só uma coisa que eu coloquei aqui, ó. No caso da escrita, a pontuação vai determinar a forma como eu estou falando. Então, se eu estou simplesmente dizendo você chegou, eu estou dizendo uma frase declarativa. Eu estou repassando a informação, acabou-se. Agora, se eu mudo, aí nós já vamos ter outro tipo de frase. Por exemplo, se colocarmos um ponto de exclamação, vamos ter as frases simplesmente exclamativas, que vão ser, dizendo outra coisa, me confundindo aqui. Mas vamos lá. Se a gente coloca um ponto de exclamação, já vai ser a frase exclamativa. Ou seja, já vou estar colocando algo pessoal meu, né? Porque eu não estou repassando um sentimento meu. Aí eu, tipo como se eu estivesse me admirando. Você já chegou, né? Então, a partir daí, pela pontuação, eu digo coisas diferentes. Por exemplo, se eu coloco outra frase aqui e mudo a pontuação, eu também posso modificar aquilo que eu estou dizendo. Posso colocar, por exemplo... Você chegou? Então, já mudei o tipo... a frase em si, ela continua a mesma, mas o tipo de frase, ela modifica pela pontuação. Então, nós vamos perceber que isso acontece também na oralidade, ou seja, na fala. Você pode falar várias coisas diferentes utilizando a mesma frase, mas você pode falar várias coisas diferentes. Só vai depender da forma como você está falando. Então, nós temos aí que a frase
só reforçando, ela pode ou não ter verbo. Se tiver verbo, vai ter uma oração. Então, lembrando, verbos são ações que a gente comete ou fenômenos da natureza, né, em resumo aí. Mas também, se ela não tiver frase, se ela não tiver um verbo, ela pode ser simplesmente só uma frase, se ela tiver o sentido completo. Se eu consigo repassar para o meu leitor, para o meu interlocutor, o que eu estou dizendo, já vai ser uma frase. Silêncio, pare, uma palavra, uma frase. Agora, se eu tiver mais palavras e não tiver verbo, continua sendo a frase. Agora, a partir do momento que eu adiciono o verbo, ou seja, verbo chegar, eu adicionei o verbo, nós temos aí já uma oração também, além de frase. Então, nós temos todos esses tipos de frase. E lembrando de uma coisa, falando sobre interjeição. O que é interjeição? Quando eu expresso aí na página seguinte, quando eu expresso exclusivamente para expressar estados emocionais, quando eu coloco, por exemplo, admiração, surpresa, desalento, tudo isso. Epa, ui, o, ufa, oba. Então, quando a gente expressa algo nosso através das nossas frases, nós temos aí as frases chamadas de interjeições. A gente está expressando um sentimento, está expressando algo nosso. Então, aliás, estamos expressando um estado emocional nosso. Aí nós temos a interjeição. Lembrando que vocês precisam também fazer uma coisa. Como eu passei o conteúdo hoje, vocês têm essa semana aí uma nova atividade que vai da página 39 até a página 42. Vamos passar essa atividade. Semana que vem a gente tem a correção. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Temos aí o WhatsApp, temos o próprio o YouTube. Vocês podem mandar, né, a sugestão de vocês. Ou mesmo a dúvida, coloquem aí e eu vou simplesmente responder. Ou vocês podem mandar para o meu e-mail, que eu já passei para vocês, né? Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada. Tem atividade para vocês estarem aí fazendo, continuando, né, com os nossos estudos, os nossos ensinos. E eu desejo que vocês estejam muito bem de saúde, muito bem em todas as áreas da vida, que vocês estejam estudando direitinho, não só na minha disciplina, mas como todas as demais. E lembrando sempre todos os nossos conteúdos. Se esquecer de alguma coisa, vai lá, revisa, dá uma leiturinha no livro, lê também, aliás, reassiste as aulas que eu enviei para vocês. E lembrando, frase. Se eu disse alguma coisa, pode ser uma palavra ou mais, e eu já consigo expressar o que eu estou dizendo, eu consigo passar para o meu leitor, para quem está escrevendo, ou aliás, para quem está lendo ou ouvindo o que eu estou dizendo. Se esse interlocutor, se essa pessoa que está recebendo a minha mensagem, se ela conseguiu compreender, aí nós temos uma frase. Pode ser uma ou mais palavras. Então, se tem sentido completo, se eu consigo passar e consigo ser entendido, nós temos uma frase, ok? E nós vemos lá quais são os tipos de frase, vimos ainda agora, e é só você reforçar aí no livro, tá? Nas páginas que eu passei para vocês, temos todos os conteúdos de tipos de frase. Lembrando que, se tem dúvida, pergunte, não fique com essa dúvida na sua mente, ok? Gente, um abraço forte para vocês, estou morrendo de saudade, espero que a gente possa se encontrar breve. Nós temos aí um novo prazo para o fim da quarentena, que é o dia 31 de maio, mas vamos ver se voltamos em junho. Qualquer coisa, a gente continua aqui nas videoaulas, ok? Uma ótima semana, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau!